Olá, meus amigos, meus irmãos e irmãs queridos que fazem parte desse canal. Primeiramente, a minha gratidão a Deus por nós estarmos aqui reunidos em teu santo nome, e a minha gratidão a você que faz parte desse canal, está aqui todos os dias praticamente junto comigo. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família grandemente, em nome de Jesus e Yeshua. Amém? Hoje, nessa reflexão de hoje, eu quero compartilhar com vocês um pouquinho da minha história e quero deixar registrado aqui uma bênção muito grande que eu recebi, um verdadeiro milagre que eu recebi de Deus. Eu fui convidada para participar de uma igreja evangélica no dia 13 de novembro de 1999. Nesse dia eu fui para a igreja, assisti o culto e nesse mesmo dia eu decidi que eu queria esse Jesus na minha vida, como meu único e suficiente Salvador. E logo depois disso, eu já me envolvi nas coisas da igreja, frequentava o culto, às vezes até 2 ou 3 vezes por semana, e no dia 30 de abril de 2000, eu fui batizada, para a honra e glória do Senhor. Tudo corria muito bem, tudo ia dentro de uma tranquilidade, mas no mês de junho de 2000, surgiu em meu seio um nódulo. Aí eu fui ao médico, todos aqueles exames, e constatou-se que era um tumor. E eu não aceitei fazer uma cirurgia. Eu queria que Deus me curasse. E eu pedia para que Deus me curasse. E eu dizia para Ele nas minhas orações, nos meus cultos que eu frequentava: Senhor, eu quero ser curada pelo Senhor. Não me submeti à quimioterapia e fui enrolando e fui prolongando os dias. Eram os dias de sofrimento, dias de muitas dores, era muito choro, muita oração, muito jejum, muito pedido, muito propósito, muitos votos com Deus, porque eu queria que Deus me curasse. E eu participei de um culto no dia 19 de outubro de 2002. Já faziam 2 anos e pouco que eu estava com esse sofrimento, com esta dor, com esse nódulo que era visível no meu seio direito, que era assim, tamanho quase de um ovo. E a minha família se preocupava muito comigo, meu marido, meus filhos, mas eu não queria participar de uma cirurgia. Eu queria que Deus me curasse. E no dia 19 de outubro de 2002, numa quinta-feira, eu fui num culto como de costume que eu tinha de ir todas as quinta-feiras. Quando eu cheguei na igreja, tinha um pastor com o nome Sérgio, que não era da minha cidade. Se eu não me engano, ele era de Belo Horizonte, não tenho certeza, mas eu acredito que sim. Mas o nome dele era Sérgio. E quando eu cheguei no culto, estava cantando o hino Vale de Ossos Secos. E eu vou confessar para vocês que neste culto eu não ouvi o que o pastor pregou, eu fiquei como que anestesiada. E quando cantou esse hino, Vale de Ossos Secos, eu fechei meus olhos e eu comecei a ver esse exército se formando, aqueles ossos se levantando e eles serem formados ali diante dos meus olhos. Eu então parei diante dessa visão e perguntei: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça para que eu seja curada? E Deus me respondeu: levanta e anda. Eu disse: como assim? Levanta e anda? O que eu tenho que fazer? E ele afirmou: levanta e anda. Naquele momento, eu fiz um propósito no meu coração de que eu ia começar a fazer alguma coisa, eu ia visitar outra igreja, eu ia visitar as capelas daquela igreja, mas eu não ia mais ficar simplesmente sentada no banco ouvindo a palavra. Nessa época, eu já era diaconisa na igreja. Então, eu sempre fui de falar muito. Aí cheguei em casa, já contei para os meus filhos, para o meu marido,
que eu ia visitar as capelas e que Deus tinha me dito para mim levantar e andar e que eu não ia mais ficar parada e que Deus tinha um propósito na minha vida e eu tinha que cumprir esse propósito. Na sexta-feira, então, eu fiquei sabendo que esse pastor Sérgio estava numa das capelas que eu tinha me proposto a visitar. Eu decidi, então, que eu iria nesta capela nesta noite. E toda a minha família foi junto comigo, meus filhos, meu esposo, cunhadas. Nós fomos em 11 pessoas. E quando nós chegamos lá, a igreja estava lotada. E era uma avenida, estava lotada de carro essa avenida. E a igreja era uma igreja muito branca, muito clara, toda pintada de branco, e uma igreja assim de uma extensão de uns 10, 11 metros de largura. E eu fiquei encantada com aquela igreja. Eu nunca tinha ido naquela igreja. Era o primeiro dia. E quando eu cheguei ali, como eu era conhecida na igreja, as meninas já arrumaram um lugar para a gente sentar, nós sentamos, tal. E quando eu sentei, aquele púlpito daquela igreja, ele era branco, todo branco, e ele tinha 2 degraus. E naqueles degraus tinha diáconos e diaconisa, todos vestidos de branco, e o pastor atrás dele pregando a mensagem. Eu não me lembro da mensagem. Eu só me lembro do momento em que ele disse: "Você que está buscando uma cura, vem aqui à frente." Para mim, naquele momento, só eu fui. Eu não vi mais ninguém. Só vi eu lá na frente e umas 50, 60 pessoas, todas de branco, naquele degrau. E o pastor demorou muito a orar, porque tinha muitas pessoas lá. E eu fiquei o tempo todo lá na frente, de olho fechado. E quando ele tocou em meu ombro e ele me perguntou: "O que a senhora tinha?" E eu disse: "Um tumor no seio." Nesse momento eu senti o sangue correr nas minhas veias, mas muito quente, e percorreu no meu corpo todo. E eu ergui o braço e procurei o tumor, e não encontrei e desabei a chorar. Mas a nossa falta de fé, às vezes, a gente, na hora da emoção, eu procurei o tumor no outro seio, mas também, graças a Deus, não encontrei. E vim embora para casa, nem consegui assim ver o final do culto, porque eu fiquei em êxtase, fiquei assim de um jeito maravilhoso, eu fiquei numa sensação de paz, uma coisa tão gostosa, um sentimento maravilhoso, tudo para mim era lindo. E eu vim embora para casa, curada. Mas quando eu cheguei em casa, a dor no meu braço começou novamente. Eu então fechei meu olho e disse: "Eu repreendo esta dor, eu estou curada." E na hora que eu fui dormir, eu não consegui apoiar o meu braço. Eu tive que novamente dormir com o meu braço em cima de um travesseiro, porque a dor era muito grande. Mas eu disse: "Eu estou curada, eu estou curada." E adormeci mentalizando essas palavras. E no dia seguinte, quando eu acordei, para a honra e glória do Senhor, eu estava totalmente curada e não sentia mais nenhuma dor. Em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor. Foi então quando eu disse para o meu esposo, para o meu filho: "Hoje eu quero voltar a esta igreja e começar a dar o meu testemunho de que eu fui curada." E quando eu voltei, no sábado à noite, nesta igreja, quando nós entramos na rua da igreja, a rua é uma rua estreita, que você para o carro de um lado para poder passar o outro. E eu estava no carro com meu filho e eu disse: "Filho, não foi esse lugar que nós viemos ontem." E ele disse: "Mãe, sim, foi aqui, nessa capela." E eu disse: "Não foi, filho, nós fomos numa avenida." Ele disse: "Mãe, você conhece o pastor dessa capela?" Eu disse: "Sim." Ele disse: "Então vamos entrar, que você vai ver que ele está aí." E eu entrei inconformada, porque não era o lugar que eu tinha estado um dia antes. E quando eu entrei na igreja, a igreja não era branca, a igreja não era tão larga. A igreja ela deve ter uns 7, 6 metros de largura, é um salão bem comprido,
e todo revestido de madeira dos dois lados. E lá na frente, no púlpito, também não é branco. E os dois degraus que tem são pequenos e não grandes, como eu vi um dia antes. E os diáconos e diaconisas que estavam lá na frente, no dia da minha cura, o uniforme deles não era branco, era azul e bege. O que é que eu quero dizer para vocês com isto? Eu entrei nessa igreja, conversei com o pastor e dei meu testemunho. E entendi que na sexta-feira, quando eu cheguei naquele local, tudo já estava preparado para que eu pudesse receber o meu milagre e a minha bênção. Até hoje, quando eu passo naquela igreja, eu fecho meus olhos e eu vejo aquela avenida maravilhosa e aquela igreja toda branca, que não é branca na realidade. Mas naquele dia, eu já estava pronta para receber o meu milagre. Então, o que eu quero deixar para vocês hoje é um versículo na Bíblia, lá em João 11:4, que Jesus disse assim: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Eu entendo que Deus permitiu que eu passasse por aquela situação para mim aprender um monte de coisa. Muitas coisas eu aprendi durante esses 2 anos. Quando Deus me disse, levanta e anda. Por isso eu estou aqui hoje, porque eu tomei essa atitude de levantar e andar e fazer algo para ajudar as pessoas, divulgar o nome de Deus, levar para as pessoas o amor de Deus, o amor de Jesus. E aprendi que não é com choro, não é com lamentações, não é com reclamações que Deus atende o nosso pedido. Deus atende o nosso pedido de acordo com o propósito que Ele tem na vida de cada um de nós. Por isso que cada um de nós recebemos um milagre de acordo com aquilo que é o propósito de Deus na nossa vida. Eu recebi o meu milagre quando eu entendi que não era Deus que tinha que fazer, era eu que tinha que tomar uma decisão e perguntar: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça para que eu seja curada? E Ele me disse: levanta e anda. Por isso eu estou aqui hoje. Então esse é um dos milagres da minha vida, é um milagre muito forte, porque foi uma cura que eu recebi numa fração de segundo. E eu resolvi hoje compartilhar com vocês que tudo que eu faço é para a honra e glória do Senhor. Eu fui escolhida para estar aqui neste momento falando com vocês, porque Deus permitiu que eu estivesse aqui. Mas também teve um momento em que eu tive que tomar uma decisão e fazer uma pergunta: o que o Senhor quer que eu faça? Amém? Que Deus abençoe você, que esse meu testemunho, isso que eu passei, essa visão maravilhosa que eu tive, é para a gente ver o tão grande, o quão grandioso é o nosso Deus, quão maravilhoso Ele é e quanto prazer Ele tem em nos abençoar. Tem uma frase que eu uso sempre: Deus não precisa de nós. Comigo ou semigo, Ele continua sendo Deus, mas Ele deu uma oportunidade para nós fazermos algo de útil, algo de bom aqui enquanto nós estamos vivendo. Hoje, você que está ouvindo esse meu testemunho, faça uma reflexão. O que é que você está deixando do seu legado quando você partir desta vida? Faça o bem. Confronta sempre o mal com o bem. O amor, o perdão, a gratidão, coloque em prática todos os dias de nossas vidas, de sua vida, a gratidão. Eu tenho uma gratidão e um amor muito grande por Deus, por tudo que Ele me fez, por tantas coisas que se eu fosse contar, tudo que eu já recebi,
a gente ficaria aqui numa live talvez de 36 horas, de tão grande que é as bênçãos de Deus em nossas vidas. Por isso, eu sempre digo, faça um caderninho de gratidão. Anote todas as bênçãos que você recebe, porque nós recebemos mas muitas coisas de Deus. E às vezes nos esquecemos. Então, que vocês fiquem hoje com esse meu testemunho, que Deus abençoe você grandemente em nome do seu Filho, Yeshua. Amém? Que Deus abençoe você e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.